e fui ver outras pessoas também, não é, que não são tão conhecidas ou não são conhecidas. Eu fui visitar um senhor que ele trabalhava numa fazenda, era um vaqueiro de uma fazenda no Texas. Esse veio do Texas. Falei 2 brasileiros, né? Esse veio do Texas. E ele disse o seguinte, que os pais dele, né, a história dele é essa, ele nasceu e os pais iam para outras fazendas para trabalhar, não era um contratado fixo. E a dona ficou com pena, a dona da fazenda ficou com pena daquela criança tão jovem, sair circulando. É claro que muitas crianças, bebês, passam por isso. Mas ele encontrou essa fazendeira que disse, você quer deixar seu filho aqui? E a mãe deixou. Fez, acho que eu vou deixar assim. Não deixa, a gente vai cuidar dele. E sempre que você vier trabalhar aqui, né, que eles iam e voltavam, não era sempre que o fazendeiro precisava daquele grupo, daquela equipe, e você volta e você vai ver seu filho. E ele conta que sempre viu a mãe dele sempre voltou, e que a mãe já dizia ele assim, você conseguiu um emprego fixo pra gente. Que você está aqui, sempre que nós nos inscrevemos para vir trabalhar nessa fazenda, nós somos imediatamente aceitos, não é? E ele disse que ele foi criado ali e tal, e um dia o pai dele chegou, ele estava rapazinho, na puberdade, o pai dele chegou trazendo para ele uma Bíblia e 2 livros, dizendo a ele, isso é a herança que você tem da sua mãe, quando ele soube que a mãe dele desencarnou. Essa é a herança que você tem da sua mãe. Ela deixou isso aqui e pediu para você ler e estudar. E eram livros sobre espiritualidade, uma era sobre espiritualidade, outra sobre ufologia. Eu já fiquei toda encantada também com esta mãe, que depois fui também entrevistá-la, vou narrar a história dela depois, com essa mulher tão simples, não é? Que trabalhava numa fazenda, mas lia a Bíblia, lia livros sobre a espiritualidade, lia livros sobre ufologia. Eu disse, olha para isso, tá vendo? Quando uma pessoa tem uma busca, não importa. Fiquei pensando, esse pessoal ganha pouco, não é? E dedicar o dinheiro ao livro, eles viajam muito, tanto que ela preferiu deixar o filho na fazenda, porque viaja muito, mas os livros ela carregava com ela para estudar. E a dizer, né, ao marido que levasse esse livro para o filho dela. E ele disse que esses 3 foram os únicos livros que ele teve assim acesso para ter informação sobre a existência do mundo espiritual. E ele conta assim, eu li esses 3 livros não sei quantas vezes. E ele disse que só teve acesso a mais livros depois que ele estava com 40, 42 anos. Ele disse, da idade que meu pai me deu, tinha 11 anos, aos 42 foi só esses livros que eu li. E depois, eu ficava na fazenda, né? Eu não conheço o Texas, fiquei sabendo até um pouco mais sobre ele. As fazendas são muito grandes, muito distantes, não anima muito quem é funcionário daquela fazenda ficar saindo e tal. E ele disse que só depois dos 40 anos que ele teve acesso a outros livros deste tipo. Ele leu outros livros também, mas com essa temática, só depois dos 42 anos. E ele dizia isso, que aquilo foi um ensinamento para ele. Ele ficou nessa fazenda, ele cuidou da dona da fazenda, os filhos dela foram embora, não é? Os filhos dela foram embora, quando ela desencarnou, ele estava com 42 anos, os filhos só voltaram para vender a fazenda. E dali foi o momento que ele saiu também, não é? Que não quiseram mais continuar com ele, porque iam vender a fazenda, mandaram ele embora, essas coisas. E ele começou a trabalhar como uma mãe, viajando de fazenda em fazenda, e ele disse que uma pessoa adoeceu e que ele sentiu uma vontade de orar para essa pessoa. Ele disse que ele foi orar e ele descobriu que ele era um curador espiritual, que ele tinha energia de cura. E ali os grupos começaram a levar ele. E ele já não mais trabalhava
não é como um vaqueiro, ele trabalhava cuidando das pessoas, orando e ensinando aquelas que queriam aprender aquele universo pouco que ele tinha de 5, 6 livros. E ele diz que é a partir daí que ele começa a ler mais para poder ter material para poder ensinar. E ele conta que a última memória dele, planeta Terra, quando ele estava encarnado, é que ele olhou e viu a noite. A noite estava chegando e que ele pediu a Deus. Que ele sentiu uma coisa assim, como ele sentiu que ia desencarnar. Né? Ele disse que veio uma coisa para ele, assim, ele teve uma coisa no corpo, disse assim, eu vou desencarnar. E que ele pediu a Deus que não levasse ele durante a noite, porque ia dar muito trabalho àquelas pessoas que estavam ali. Não é? Que ia dar muito trabalho, que elas iam ter que sair, levar ele para médico. E ele sentiu isso e que algo dentro dele disse assim, está bem. Aí ele conta que ele foi deitar e às 7h pouca da manhã, né, na cidade que ele estava, ele abriu a janela e quando ele abriu a janela, ele teve a nítida sensação de estar vendo um homem, que foi a última imagem que ele guardou de planeta Terra. Eu perguntei, mas você não se lembra do seu enterro? Não, eu não voltei para ver. Dali ele seguiu com esse homem, chegou num lugar que ele nunca tinha lido nada sobre o mundo espiritual, livros tipo meu, Caminhos de um Aprendiz, ele nunca tinha lido, para ele foi uma surpresa total, por isso que eu escolhi esse caso. Para ele foi uma surpresa, ele fez, nossa, ele ficou surpreso. E ao mesmo tempo algo dizia a ele, mas é óbvio, a vida é eterna. Claro que a vida é eterna, não é? E ele chegou bem, perguntaram se ele estava com sono, não estava, não sentiu fome, ou seja, já estava bem trabalhado, né? Para não sentir fome, sono, estava bem trabalhado. Perguntaram o que ele queria fazer, ele disse, eu quero trabalhar. E ele já começou também a trabalhar. E um dia, ele estava trabalhando, teve um encontro com a mãe dele. Já estava numa esfera mais evoluída, né? E teve a permissão de vê-lo, de vir vê-lo. E ele disse que foi uma coisa assim, para ele impressionante. E eu perguntei, mas você não perguntou por sua mãe? Ele disse, não. Eu disse, por que você não perguntou? Ele, o livro é assim, né? O livro vai dizendo as coisas a gente. Eu achei que aquilo era a mesma coisa, que se tivesse alguma coisa para me dizer, eles iriam me dizer. E se não estavam me dizendo, é porque ainda não estava na hora. Eu fiquei muito encantada, graças a Deus, fiz um grande amigo. Quando eu for agora na colônia que ele fica, eu tenho certeza que eu vou visitá-lo, que eu acho que eu fiz um grande amigo ali também. Né? O nome dele é Inocêncio. Não combina com ele? Eu achei isso, quando eu perguntei qual é o seu nome, ele é Inocêncio. Eu fiquei olhando para ele. Esse Inocêncio, eu até hoje não tinha visto um nome vestir tão bem uma criatura. Ele tem um ar puro assim, né? As pessoas de bom coração, elas fluem, elas têm uma naturalidade, elas têm uma pureza, que eu adoro conviver com isso. Né? A pureza que eu enxergo também em Baltazar, nos mestres ascensionados. As pessoas não têm salamaleques, não têm... não, né? Muito pelo contrário, são muito naturais. Elas não são ritualísticas falando. Elas fazem os rituais, mas não são ritualísticas quando estão no trato ali, né, com as pessoas, enfim. E aí eu fiquei muito curiosa, pedi a Baltazar se ele podia me levar aonde a mãe do Inocêncio estava, e eu perguntei a ela por que ela botou o nome Inocêncio